pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata. Se você está aqui, é porque sentiu aquele chamado para entender o que essas cartas aqui, ó, tem a dizer. Eu não nasci em uma família de místicos, eu aprendi estudando, sentando aí a bunda na cadeira e olhando muito vídeo aqui no YouTube. Então, eu assisti muita coisa agregou, muita coisa que eu falei, Jesus, que é isso? E que me instigou a comprar livro, a estudar, a me aperfeiçoar, a buscar cursos particulares. Também você vai ter um momento que você vai sentir essa necessidade, né? Mas também é uma outra coisa que a gente pode falar aqui, né? Tem cursos aqui no YouTube mesmo, gente, que você estuda com muita clareza e que pagam uma fortuna que você fala, gente do céu, não sei como que eu pude pagar. Então tem essas duas vertentes aqui também, tá? Mas o que eu posso falar que aqui no YouTube tem muita coisa boa. Então eu vou tentar, quero ser uma dessas coisas boas também, né? Aqui, gente, eu garanto, como eu falei, que você consegue aprender, tá? Você consegue. Então, hoje eu vou te mostrar o caminho para você parar só de olhar as cartas e começar a ler de verdade, tá? Então, bora! Vou fazer mais vídeos aqui. Então, vamos lá. Muita gente se perde, gente, logo na hora de comprar o baralho. Então, o tarô, ele tem uma regra de ouro, tá? Como eu falei, ele é um conjunto igual. Eu tô aqui, esse aqui é o Marsella, só que eu só estou com os arcanos maiores. Esse é o Marsella, esse é o Rider-Waite, tá? Geralmente, o tarô, ele tem 78 cartas, tá? Se o baralho que você comprou tem 36, não é tarô, é baralho cigano. E às vezes pode estar assim, tarô cigano. Tarô cigano, gente, é Lenormand, é baralho cigano, não é o tarô. Tarô é outro tipo de oráculo, que depois a gente também pode falar algumas características de alguns oráculos aqui, tá? Então, aqui os 56 arcanos são os menores, tá? 22 maiores, que mostra o que acontece no dia a dia do nosso trabalho e no nosso coração aqui, tá? Então, vamos lá. Eu quero quebrar um tabu aqui com vocês. Você não precisa de superpoder ou ter nascido, gente, com terceiro olho, tá? Aberto aí para ler o tarô, não, tá? Então, a gente já nasce, claro, com intuição, isso é de todo mundo. O que separa quem lê bem de quem só chuta é o estudo dos símbolos, tá? Então, eu vou pedir para vocês pensar no tarô como uma língua estrangeira, tá? Então, as cartas são palavras e você só precisa aprender a traduzir. Eu senti essa questão que eu tô falando de língua estrangeira, gente. Meu primeiro tarô foi o de Marsella, tá? Que pena que eu só tô com os arcanos maiores. Mas só para vocês entenderem, eu tô com... Deixa eu ver. É muito tarô. Esse aqui, ele chama tarô arco-íris. Mas a Marcela, que criou ele, ela fez criando, pensando
na metodologia do Marcélia, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? Aqui é um 3 de paus. Esse 3 de paus, ele aqui, ele é um objeto, né? Então, é como se fosse uma representativa do paus, né? Da madeira, aqui tá enroladinha, né? Representando o paus. Já no Rider-Waite, que é o tarô que eu gosto e eu falo para você iniciar com ele. Primeiro, ele é a base de tudo. Aí depois você pode ir com qualquer outro tarô. Quando você dominar o símbolo, você pode ir com qualquer tarô. Eu vou dar um exemplo. Eu não tenho o Rider-Waite aqui, mas eu tenho o que... Igual esse aqui dos gnomos, que eu amo, tá, gente? Ele é um dos meus prediletos. O Victor Valentim, quando ele fez, com certeza ele baseou no Rider-Waite. O meu inglês é péssimo. Tá vendo aqui, ó? Pegar um de paus, que eu falei o de paus. Esse aqui é o 7 de paus. Aqui é o gnominho, não importa quem tá aqui representando, tá? Tem os pauzinhos aqui. E o que acontece nessa imagem, ó? Aqui o gnomo, na verdade, eu falei assim, não tem importância? Tem sim. Porque no Rider-Waite, ele dá importância ao desenho. Então, vamos dizer aqui, esse gnominho, ele tá se defendendo desses pauzinhos que tá ali representando ele. Já no Marcélia, ia só ter o pauzinho ali, o desenho de 7 paus. Só que a gente começa a compreender, ó, então olhar para esse desenho. Para mim, ele tá na defensiva. E é bem isso mesmo, né? Ele tá se defendendo dessas madeiras que estão querendo atacar ele. Então, ele tá se defendendo, ele tá segurando uma, mas ele tá percebendo que tá sendo atacado. Então, a leitura, a imagem, ela ajuda, ela te dá bagagem para você enriquecer a sua leitura, tá? Então, ela faz sim uma diferença grandiosa numa leitura. Então, é isso, minha gente, a importância, por isso que eu tô falando da questão do tarô de Rider-Waite e do Marcélia, tá? Claro, tem gente que já aprende, isso vai de pessoa para pessoa. Você também tem que entender como que é o seu grau de dificuldade, se você tem clareza em tudo, né? O Marcélia, ele vem com uma situação mais tradicional, tá? Então, o Waite, ele é mais moderno, né? A gente consegue ter uma linguagem mais, vamos dizer, esclarecida, depende do ponto de vista. Mas o tarô, o que eu posso falar também dos decks, gente, é uma questão de opção, é uma questão de você se identificar, né? O tarô, ele também escolhe a gente, mas o que eu quero dizer é que, na priori aqui, você precisa estudar os símbolos, entender o significado da carta. As imagens, ela vai agregar no seu conhecimento, tá? Ela vai agregar aqui no seu conhecimento. Então, por isso que eu dou importância. Agora tem outra coisa. Que vocês perceberam, né? Que eu sou ali do tarô dos gnomos, dos unicórnios, das bruxas. Isso vai fazer, se você tiver um tarô, eu lembro uma vez, por isso que
o seu estudar, a forma que você começa a agregar, como você olha, né? Você olha para o mundo, o que o tarô ele representa para você? Né? O que é o tarô? O tarô vai agregar o que na sua vida? Primeiro você também tem que entender o que o tarô ele faz, né? O tarô, ele não vai adivinhar o futuro, mas ele é, perdão, ele é um norteador. Isso foi o porquê eu escolhi o nome do meu canal, o norte da carta, porque ele vai dar um norte para você, né? Então, entender tudo isso, entender por que, o que é essa importância de você acreditar. Então, você também tem que acreditar naquilo, né? Você tem que botar fé nisso. E a gente, em primeiro lugar, bota fé com a gente mesma. Então, vai começando a fazer uma tiragem com você, no seu dia a dia, tira um aconselhamento. A gente vai entendendo a importância das perguntas, tá? A importância de fazer uma pergunta com excelência, ela também agrega aí na resposta, no seu entendimento. E como tudo isso vai agregar, você vai entendendo, vai pegando particularidade, vai pegando ali informações, agregando tudo, né? A gente, até hoje eu estudo, não posso deixar de estudar, porque o tarô ele vai se desenvolvendo, tudo vai se transformando, né? E outra coisa que eu quero dizer que quando eu comecei, né, eu tinha um canal, quer dizer, eu tenho ainda, né, Curiando os Oráculos, e que era bem coisa de iniciante mesmo, curiar, estudar, se aperfeiçoar, e era uma rede social que eu usava mais para fazer entrevista, para bater papo com pessoas que gostam de tarô, que é profissional, né, de tarô. E eu lembro que eu tirei uma vez um mega profissional, e até ele falou assim, você não pode, e na hora eu concordei, né? Você não pode tirar fazer uma leitura com um tarô de gatinho séria. E hoje eu discordo, você pode fazer uma leitura, qualquer leitura para qualquer pessoa, né? Com um tarô de gatinho. Cadê meu tarô de gatinho? Por quê? Porque a questão não é o gatinho em si que vai pesar na sua leitura. Porque se a gente for ver aqui, ó, aqui tem um gato. Mas quem fez esse tarô, ele respeitou o que significa a carta. Ele se baseou no tarô do Waite. Ele se baseou na imagem. Aqui só muda, gente, só muda a cara, né? Aqui é um gato, não é um humano. Mas isso não vai fazer diferença se é o gato, se não é. Mas claro, exemplo, a rainha de paus, né? A rainha de paus, ela tem um gato, a maioria dos tarôs, ela tem um gato junto com ela. A rainha de paus, ela é a feiticeira. E o gato, se a gente for ver a história do gato, ele é místico. Aí é outra situação, é outra história. Mas eu tô falando assim, né? Aqui, ó, o gnomo, os gatos, eu tenho... Cadê? Olha esse aqui. Esse aqui também baseado no Rider-Waite. Aqui é como se fosse um desenho animado, um desenho mais infantil. Tudo é válido, gente. Você vai se aperfeiçoando e você vai entendendo. Então, não importa se é do dragão, se é do Snoopy, que eu quero muito ter, né? Vai ser sério? Vai depender de como você vai conduzir a sua leitura, de ter de passar seriedade, né?
na sua fala, segurança na sua fala. Agora, a forma, se é de gatinho, se é... Aí vai com você, né? É isso que eu tô explicando um pouquinho também, tá? A importância de você aprender o significado aqui das cartas, tá? Vocês vão ouvir muito sobre o tarô de Marsella, tá? Por quê? Porque o tarô de Marsella, gente, é esse aqui. O tarô de Marsella, ele é histórico, mas para quem tá... Deixa eu colocar ele aqui. Mas para quem tá... Mas para quem, como eu falei, né? Para quem tá começando, ele pode ser um balde de água fria, tá? Os desenhos são difíceis, tá? Os desenhos deles são bem difíceis, como eu mostrei aqui. Esse aqui, ele é um de Marsella, tá? Não é o tradicional, mas é só para vocês entenderem, como eu falei. Esse aqui é um 7 de ouros, ó. Esse aqui é um 2 de ouros. Ele só tá a representativa, né? O ouros, exemplo, a moeda. Então, um 2 de ouros, se a gente for ver aqui no Rider-Waite, ele geralmente é um homem se equilibrando, né? Um malabarista. Ele tá se equilibrando em alguma ou uma corda. Então, olha quanta coisa para se agregar dentro de uma imagem, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se aqui tem. Ó, tá vendo? 2 de ouros, que é esse aqui é o Marsella, e esse é o 2 de ouros do Rider-Waite, tá? Então tá vendo, ó? É um gato aqui, nos outros é um homem. Esquece aqui a cara aqui do gato, o focinho. Mas tá vendo que ele tá se equilibrando. Então, 2 de ouros, ele é o quê? É o equilíbrio. É a gente equilibrar, é a corda bamba, é a gente procurar o meio termo, a firmeza, né? A firmeza, controlar as nossas emoções, as nossas razões, saber que a gente pode ter a emoção, mas que a gente tem que pisar firme, saber que as coisas... Você tá vendo que aqui, nessa imagem, tem muita coisa, e eu tô falando muita coisa. Aqui tem água. Toda carta que possui água, ela fala de emoção. E aqui é o quê? É o chão firme. Então, acabei de falar, o equilibrar entre a razão e a emoção. E eu falei tudo isso aqui. Nessa carta, você conseguiria interpretar tudo isso que eu falei nessa carta? Acredito que não. Mas você vai interpretar de uma maneira, e ele coloca de uma maneira mais tradicional, de uma maneira mais decoreba, né? E aqui não, a gente primeiro, você tem a possibilidade de olhar para a imagem e descrever. Você pode pegar o seu caderninho, gente, isso faz muita diferença. Você pode pegar a imagem e escrever tudo que você tá ali vendo dentro dessa imagem. Então é o que? É um equilíbrio. Se a gente for ver aqui, aqui parece o 8 de infinito. Então ele descreve muito mais coisas, né? Muito mais coisas. E tem outros oráculos que agregam muita coisa também. Tem oráculo que traz a astrologia, que não é nesse caso que eu vou falar. A gente pode mais falar para frente. Mas o que eu quero mostrar é que uma imagem, ela é tudo pra gente descrever, tá? É só com a imagem que você vai saber? Não, você tem que saber o significado, você tem que saber a origem. Então, tem muita coisa, mas a imagem, ela te ajuda, é um facilitador, tá? Vamos lá.
Renatinha nunca deu aula de tarô, é a minha primeira vez, tá, minha gente? É a primeira vez aqui. Então, vamos lá. E o Rider-Waite? Por quê? Porque ele é visual. Então, como eu falei, né? Então, você olha aqui para a carta e a imagem já conta a história. Então, é muito mais amigável para o iniciante, tá? Gente, não se assuste aqui, tá? Aqui também, que eu falo de não se assustar, eu vou lembrando, desculpa, vou lembrando das coisas. Nessas duas cartas do Rider-Waite, né, e do Marcélia, tem uma diferença aqui. A força, ela é, no Rider-Waite, é um número 8, tá? Já aqui, deixa eu procurar. Já no Marcélia, é o número 11. E a justiça, no Rider-Waite, é o número 11 e 8 a força. Uma salada russa aqui. Então, tem essa diferença aqui que eu lembrei para contar para vocês, que é importante. E nos outros vídeos, a gente vai estudando com detalhe, ó. Tá vendo? Essa é a força do Marcélia, que é o número 11. E essa é a força no Rider-Waite, que é o número 8. Cadê? Deixa eu ver aqui. Aqui, deixa eu procurar a justiça. Aqui. A justiça no Rider-Waite é o 11 e no Marcélia, tá vendo? Ó, tem essa diferença. Eu trabalho com o Rider-Waite, então eu sempre vou ver o 8 como a força e a carta da justiça como 11, tá? Isso é uma coisa, gente, também de particularidade. Quando você começa a estudar o tarô, pesquisar livros, tem livros assim magníficos, e aí você vai fazer a sua escolha, dependente aí da sua busca, da sua crença, tem muita coisa envolvida aí que você vai ali se encaixando e fazendo as suas escolhas, né? E nada como um tempo, né? Gente, você não aprende tarô da noite pro dia, tá? Você não aprende tarô. Dá pra gente saber uma base? Dá. Mas o tarô, ele vai te surpreender, como o tarô, como os outros oráculos, né? Então, tudo que você fizer, você tem que fazer aí com primícia, com estudo e dedicação, tá? Então, essa questão aí de organização do baralho, né? O poder da carta é o mesmo, mas tem essa troca. O tarô pode ser a sua profissão? Com toda certeza, tá? Com toda certeza que eu ainda não mudei a minha, tá? Eu não sou só taróloga, eu sou professora de educação infantil, pedagoga, mas acredito que uso muito a pedagogia na forma que eu leio as minhas cartas, principalmente na forma que eu trato os meus consulentes, tá? Primeiro, a primeira coisa que eu uni, né, a questão de saber ouvir, né, de ouvir o consulente. Quando o consulente ele vem para você, se ele vem até a você, se ele te procura, ele quer saber de alguma coisa, tem alguma aflição.
Então você tem que estar aberto para ouvir, interessado em que ele vai trazer para você. E aí ter esse respeito de saber ouvir também, né? Então ter uma escuta ativa, uma escuta humanizada. E você dá essa devolutiva humanizada, né? Vamos lá. E tem outra coisa importante, né, gente? A forma que a gente estuda, o que a gente acredita, a gente passa, mas aí por isso que você precisa estudar, porque aí tem coisa que você vai falar assim, Renata, eu discordo de você. E que bom que você discorda, porque todo mundo tem a sua opinião, né? Claro que a essência do tarô tá lá, mas tem algumas coisas que eu vou agregar com a forma que eu vivo, enfim. E aí você vai tentando ali peneirar o que é bom para você, o que não é bom para você, conforme a sua visão de mundo também, né? Mas as questões da simbologia, o significado das cartas, elas não vão mudar, elas vão estar ali enraizadas. Mas ser taróloga, gente, pra mim, né, e acredito que é mais do que tirar carta, tá? Em mesa, igual mesa de bar. É ter responsabilidade com a vida do outro. Se a gente for ver, tem muita gente que fala assim, hoje mesmo eu tava conversando com uma amiga, ela falou, Rê, você precisa fazer psicologia, né? E aí eu tô pensando em fazer mais uma faculdade. E é isso, porque é a forma que você fala. Você precisa tratar o outro bem, com respeito, né? Isso é primícia, gente. E o tarô, ele é um autoconhecimento. Se a gente for ver, o tarô, pra mim, ele fala muito de você, né? Ele fala muito da sua persona. E é aí que você vai construir. Por isso que eu trago a minha pedagogia, porque eu, como professora de educação infantil, eu tenho responsabilidade ali na personalidade de uma criança. E você também, como taróloga, você tem uma responsabilidade do que você vai falar, daquele arcano que vai mostrar, porque é a chave de mudança para ele. Então é sobre compreender também, né? Aqui, como eu falei, é você tratar o tarô com seriedade, né? Então ele te dá um retorno financeiro muito honesto. Então é sobre empreender com a sua espiritualidade, com a sua crença, cuidando de cada consulente com carinho e técnica, tá? Essa, para mim, é a minha premissa aqui, tá? Então vamos testar agora. Pensa na nossa aula de hoje. Então eu vou tirar aqui uma carta para a gente entender o que o universo quer passar para quem está assistindo esse vídeo, tá? Então vamos lá. Eu vou tirar aqui. Vou fazer o seguinte. Vou tirar uma carta com o tarô dos arcanos maiores de Marsella, aqui, e do Rider-Waite. Então vamos lá. Salada mista aqui dos arcanos maiores. Então vamos lá, vamos tirar aqui pra gente entender, tá? Então vamos lá. Eu não vou fazer pergunta nenhuma, eu só vou tirar, o que a gente fala, qual é a energia desse vídeo? Qual foi
Ou qual foi, vamos ver qual é a energia desse vídeo, dessa aula, desse momento com o tarô de Marcélia. E, gente, vocês vão embaralhando da sua forma, da sua maneira, não tem uma maneira exata de embaralhar, não tem uma maneira exata de cortar. Isso você vai também trazendo a intuição, a forma que você sente, né? Vamos lá. Ó, o eremita. O que é o eremita? Vamos já olhar para essa imagem aqui do eremita. Vou tirar também eremita. Vou tirar aqui do Rider-Waite, que aí eu falo. Primeiro eu falo do eremita, depois eu falo do Rider-Waite, mas sem até falando que outra coisa importante, o tarô, os oráculos, ele conta uma história, né? Ele conta uma história pra gente. Então, por isso que também tem a questão das imagens. As imagens é importante. Então, vamos ver aqui. Eita, os enamorados. Vamos lá. O eremita. O que você vê no eremita? O eremita aqui é um senhor, né? Já um senhor que tá com o seu cajado, tem uma lanterninha. Gente, os detalhes são muito importantes. Então, aqui ele é um senhor, é um idoso, né? E o que é um idoso? O idoso, ele já passou por muitas coisas na vida dele, né? Ele já passou. Ele tá naquele momento de solitude, de solidão. Então, o eremita, ele é introspectivo, tá? Ele gosta de se isolar, de ficar mais isolado, de analisar. Ele é um sábio, porque ele tem o conhecimento, já vivenciou, já tem muita vivência. Então, se eu falei qual é a energia, né, dessa tiragem aqui. Então, eu diria para vocês que é uma tiragem, é um vídeo que traz um saber, né? Que traz um conhecimento, que traz uma sabedoria, que pode iluminar o caminho de muita gente, né? Ele pode iluminar, mas ele pode trazer o quê? Ele pode trazer dúvida. Por quê? A carta dos enamorados aqui, nessa figura, é como se fosse dois casais, um homem e uma mulher. Aqui tem um anjo, né? Quando eu fui pesquisar, eu pesquisei que essa figura era o Adão e Eva. Então tinha ali o fruto proibido, né? Então os enamorados também falam, gente, de dúvida, de escolha, de incerteza. Aqui a gente tem o sentimento de algo. Exemplo, tem o sentimento de gostar do tarô, de ter a certeza que eu queria fazer um vídeo sobre tarô. Mas aqui, por ser, já tem um vídeo, já falei que é um vídeo que traz uma sabedoria, mas que vai trazer dúvidas. E essa dúvida, ela é importante, porque vai fazer você que está assistindo a pesquisar mais. É como eu falei, você vai tomar escolhas, você vai tomar partido. Será que eu gostei mais do Marcélia? Marcélia foi... Eu me identifiquei mais, eu não me identifiquei aqui com as figuras do Rider-Waite. É ter a interrogação. E o que a Renata falou me deixou confuso. Só que essa confusão ela é importante para você pegar as rédeas, para você entender que os obstáculos ele aparecem. Você tem a proteção. Agora, de você ser uma boa taróloga, né? Vai depender dos caminhos que você decidir, tá? A sabedoria, ela tá lá.
A sabedoria tá. Então, eu tenho o livro. O que eu vou fazer com esse livro? Como eu vou usar esse conhecimento? Entendeu? Mais ou menos isso aí que trouxe a mensagem aqui pra gente. Mas eu queria mostrar para vocês como a carta ela faz sentido, né? Como a carta faz sentido com o que a gente tá conversando. Você concorda? Coloca aí nos comentários para mim. Então, o tarô, gente, é pé no chão, tá? Ele não é um bicho de 7 cabeças. Ele tá mostrando que precisa de um estudo, precisa de uma visualização, você precisa olhar, você precisa enxergar, né? Ele tá ali mostrando mais a conduta vai ser sua, como conduzir vai ser você, né? Então, se você quer dar o próximo passo e ter uma leitura personalizada ali para clarear aí os seus caminhos, se quiser, bora me chamar, pode me chamar para ter uma leitura, para saber como funciona uma leitura. Quiser também ter uma aula particular, bora. Mas aqui, gente, nesse vídeo, eu falei mais um pouquinho, dei uma pincelada para você entender um pouquinho do tarô, tá? Então, no próximo vídeo eu vou aprofundar mais nas cartas. Convido você a assistir o vídeo anterior, que eu dei uma pincelada nos arcanos maiores. Ainda vou dar mais detalhe, mas eu quero saber se você tá gostando, como foi para você, tá bom? E, gente, antes da gente ir pra prática, né? Finalizar aqui e ir para um outro vídeo depois, eu vou dar um pulo do gato aqui sobre os arcanos menores, tá? Eles são divididos em 4 famílias, tá? Então, são os naipes e cada uma foca em uma parte da sua vida. Então, se você decorar isso, você já entende a metade do jogo, tá? Exemplo. Paus. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui uma carta para representar o paus. Vou pegar essa aqui. Paus. É um naipe da ação. Sabe aquele projeto que você quer tirar do papel? Ou aquela energia que você acorda para trabalhar? Isso é o paus. Então ele vai falar de movimento, de criação, de dar a sua força de vontade, de criar a sua oportunidade. Você chama a sua oportunidade. É energia pura, né? Agora, copas, que é uma carta de copas. Copas fala de tudo o que a gente sente, tá? Amor, amizade, intuição e até aquelas mágoas que a gente guarda. Quando a gente fala de mágoas, né? Eu gosto muito, e a gente vai especificar. Gente, depois em outro vídeo eu vou falar das imagens, né, de copas. Aqui eu tô pincelando aqui, eu quero achar a rainha de copas, tá? Porque a rainha de copas pra mim, gente, ela não é todo a amorosidade, assim, né, que a gente encontra, não. Peraí, cadê você, tchutchu? A rainha de copas, ela guarda nomes, ela guarda mágoas, raiva, né? Por não ser compreendida, pode ser, né? Então, a gente tá falando de sentimentos, não só de amor, mas como a gente lida com as raivas, com as emoções, com ódio, com rancor, né?
Eu não tô achando aqui a Rainha de Copas. Cadê você, Rainha de Copas? Gente, a criança misturou tudo. Misturou. Peraí. Tcharam. Achei, Rainha de Copas. Aqui a Rainha de Copas. Então, sempre que eu faço uma leitura, primeira Rainha de Copas é reciprocidade. Depende da pergunta, né? Se eu pergunto assim, ele tem sentimento por mim? É recíproco. O que você sente, ele sente também. Eu gosto de falar isso, tá? Só que isso é baseado em todo um estudo que você vai ali se focando. Pensa, né, gente? É 78 cartas. O quanto você precisa estudar. É da noite pro dia. Quando tem aí, tarô fala assim, você aprende o tarô em 2 horas. Pode aprender, nada é impossível, gente. Mas alguns detalhes, algumas coisas, tem coisas que eu ainda tô aprendendo. E tá tudo bem, e que bom que eu vou aprender, né? Tem coisas, tem macetes, tem coisas que você faz um espelhamento. Eu gosto muito, eu tenho essa coisa com a música. Eu amo ouvir música, né? E tem música que é muito forte, que é muito nítida, que você fala assim, essa música representa tal arcano. Ou quando você vai em um lugar. Quando eu aprendi a fazer o meu estudo, com um pessoalzinho, com um grupo. César, se você tá ouvindo aqui, você lembra? A gente estudava, ele tá aqui ainda no YouTube, né? Tem um canal de futebol. E eu lembro que ele fez um estudo em alguns lugares, né? Então, ele acho que era a cidade dele. Eu não me recordo assim especificamente, mas eu tô falando que o tarô ele é muito extenso, ele é muito grandioso, então dá para você olhar imagem, obra de arte, lugares, né? Lugares específicos que vai agregar no tarô. E outra coisa, gente, para mim o tarô ele é arte pura, ele é arte, ele é filosofia, ele é estudo. E eu vou até falar um pouquinho para vocês. Eu sempre tive muita dificuldade em aprender, muita dificuldade em decorar. E o tarô, ele me humanizou. Então, hoje ele me ensina política, hoje ele me ensina geopolítica, hoje ele me ensina ciência. Então, eu sou muito grata ao tarô. É uma ferramenta ali maravilhosa, né? Além de ter me dado pessoas especiais na minha vida. Mas por isso a importância de vocês estudarem. Não fique só presa em um livro, né? Não fique só presa aqui no que eu for postar. Seja livre, e o tarô ele dá essa liberdade para você buscar, para você pesquisar, para você estudar, agregar conhecimento. E bora voltar. Que eu falei de copas, sobre a mágoa, né, que a gente guarda. Então é o naipe das emoções. A gente tem espadas aqui. Igual, esse tarô dos gnomos, eu gosto porque cada cor dele, né, então as cores, essa cor aqui é de paus, né, essa cor, esse verde água é de copas, e essa cor aqui roxinha, ela é de espadas. Então é mais fácil de você já identificar uma carta de espadas, uma carta de copas, né? Então eu gosto muito desse oráculo, eu tenho um carinho grandioso por esse oráculo. Então espada, gente, é ar.
Então, é o naipe da mente. Então, ela fala do pensamento, das decisões lógicas e, às vezes, dos conflitos mentais. Então, se você tá numa dúvida ou precisa cortar algo aí da sua vida com razão, a espada, ela vai aparecer. Ouros. Deixa eu ver. Ouros. Deixa eu pegar uma carta de ouros. Aqui, ouros. O ouros é terra, tá? Então é o lado prático, material, dinheiro, trabalho, saúde, tudo que a gente consegue pegar com as mãos. É o naipe que traz, aqui o tarô para nossa realidade financeira e física, tá? Então, entendendo, gente, esses 4 pilares aqui, você já consegue saber se o tarô tá dando conselho emocional. Então, você tá sabendo aqui, e aí você vai pegar, vai ver uma carta, aqui o 7 de ouros, já falei que é o pé no chão. Você vai começar a olhar para essa carta e entender, junto com a importância do naipe, tá? É isso, gente. Eu tentei falar um pouquinho. No próximo, vou começar a destrinchar vamos falar de numerologia. Quero falar de um monte de coisa aqui. Se você também fala o que você deseja aprender dentro de uma leitura de tarô, que a gente pode atender o seu pedido, tá? Mas a sua opinião é muito importante. Fala pra mim o que você achou desse vídeo. Sua opinião é importante. Um beijo grande e bom estudo. Anota tudo, anota sua dúvida, coloca no comentário. Terei o prazer de responder você com todo carinho e respeito. Até o próximo vídeo.